Fala, meus caros, sejam bem-vindos a mais um resumo semanal do Grupo de Verdade. Hoje nós vamos ver três assuntos. Primeiro, o ROI, mas o ROI bem destrinchado, mostrando os componentes que têm relevância para o investidor em ações. Depois, por que as empresas tomam dívidas. E por último, qual o impacto da redução da taxa Selic nos seus investimentos na prática de maneira bem direta. Fechado? Então, em primeiro lugar, por que é tão importante nós falarmos do ROI? O ROI, para quem não sabe, é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mostra, basicamente, o quanto a empresa consegue gerar de lucro a partir de um certo patrimônio líquido. E por que isso é tão importante para o acionista? Porque quando você compra uma ação, basicamente você está entrando com esse dinheiro como patrimônio líquido na empresa. As ações, elas fazem parte do patrimônio líquido da empresa. Então, o potencial que essa empresa tem de transformar patrimônio líquido em lucro, ele tende a refletir muito bem o potencial que essa empresa também tem de dar retorno na sua ação, ou seja, transformar a sua ação, que é patrimônio líquido, em lucros e assim gerar retorno para você como acionista. Fechado? Então você pode ver essa métrica diretamente como lucro líquido sobre patrimônio líquido, só que com isso você perde todo o meio, o que pode acabar maquiando uma análise de se aqueles indicadores que compõem o ROI são robustos ou não, e é isso que a gente vai ver agora. Então, dessa forma decomposta, nós temos três principais componentes dessa equação. Os três componentes, na verdade, dessa equação. Os três únicos componentes. Primeiro, margem líquida. Então, a margem líquida ela mostra a proporção que a empresa consegue tirar de lucro com base na receita entrante. Então, mostra qual é a eficiência em relação à receita que entra na empresa. E aqui mostra, é um exemplo claro de por que é vantajoso você ver esse ROI destrinchado. Porque se você vê um ROI muito alto, na hora você consegue visualizar se essa margem líquida do setor, por exemplo, está condizente com as suas concorrentes, está condizente com a margem líquida das outras empresas do segmento, se está muito distorcida nesse ano ou se está conseguindo ser perene ao longo do tempo. Então assim você consegue ver muito mais se esse ROI tem robustez ou não. E a gente parte para o próximo componente, que é a rotatividade de ativos. Basicamente é quanto de receita você consegue gerar com base nos ativos que você tem. Então mostra de certa forma a eficiência que você tem, a eficiência que essa empresa tem com os ativos. E mais uma vez, isso também se torna um ponto comparável se você vê alguma empresa com ROI se destacando muito das outras, para você ver se isso é perene. Se essa empresa ela tem uma rotatividade de ativos muito grande, significa que ela usa melhor a sua estrutura, os seus meios de produção, os seus meios de obtenção dos serviços. E aí, cabe você analisar se isso é robusto ou não. Como que é a rotatividade dos ativos das outras empresas do segmento? É normal que ela tenha uma eficiência tão alta na utilização dos ativos? Esse indicador costuma variar muito entre os setores, mas intrasetores ele tende a ser próximo, porque normalmente as empresas necessitam de recursos semelhantes para conseguirem produzir um produto ou realizar um serviço. Então é mais um ponto que você consegue analisar essa robustez da empresa. E por último, a alavancagem, que basicamente é o quanto de ativos essa empresa tem sobre seu patrimônio líquido. Então, quanto mais meios de produção ou de execução dos serviços, como eu já disse, ela tem, é o que vai realmente conseguir gerar, a partir desses ativos, conseguir gerar receita e a partir das receitas gerar os lucros que vai ser exatamente o que vai trazer retorno para você como acionista. Fechado? Ficou claro? Passando de uma maneira bem rápida, mas já dá para você ter ideia dos componentes que se juntam para realizar esse retorno para você como acionista e pode ver individualmente cada um desses indicadores. E aí a gente entra rapidamente no motivo por que as empresas tomam dívidas, exatamente para conseguirem se alavancar. E aí a gente vê que isso faz sentido quando a gente enxerga que uma empresa ela consegue agregar de valor mais do que ela paga de juros. Então, um exemplo bem simples. Se a empresa pega um dinheiro pagando 5 de juros, se com aquele dinheiro ela consegue gerar um retorno de 10% a partir dos seus processos, ela vai vender esse produto por 10% de margem e vai pagar 5% de juros, ficando assim com os 5% restantes. Então, nesse caso, fica claro que se torna viável você tomar dívida, então vale a pena tomar essa dívida. E aí, a única coisa que você tem que observar nas empresas que executam esse tipo de alavancagem são os indicadores de dívida para você ver se está com risco muito elevado ou não, porque assim como elas podem alavancar positivamente os resultados, em caso de uma baixa de demanda, você também pode alavancar muito negativamente se você tiver uma dívida muito alta
por conta de pagar juros aí mensalmente para essas instituições. E aí os indicadores que a gente pode ver aqui principais são dívida líquida sobre EBIT, dívida líquida sobre patrimônio líquido e assim por diante, para comparar quais são os riscos com base na dívida dessas empresas. E por último, de forma direta ao ponto, baixou a Selic, o que isso significa para você? Para a renda fixa continua servindo para reserva de emergência, investimentos de curto prazo e a parte com menor volatilidade na sua carteira. Isso não muda nada, o papel dela é manter o seu poder de compra desse dinheiro ao longo do tempo e ela continua fazendo isso com um pouquinho menos de rendimento, mas continua mantendo seu poder de compra. Para a renda variável, o que nós temos? Um custo menor de capital, ou seja, facilita isso daqui, a empresa paga menos para conseguir contrair dívida, o que é bom para empresas que têm um bom asset allocation, que sabe utilizar o capital, além de um potencial aquecimento da economia por conta dessa baixa de juros. Então tem sim vantagens para a renda variável, e na renda fixa é uma desvantagem de rentabilidade, mas a renda fixa não é feita para ter rentabilidade, ela é feita para manter o seu poder de compra com o seu dinheiro e tornar a sua carteira um pouco menos volátil, para você correr um pouco menos de risco. Fechado? Muito obrigado, uma ótima semana para todos, estamos juntos mais do que nunca, aquele abraço.